atiraram lá e bateu aqui, torou e já passando por lá. O tiro na mão. Ou seja, desde a chegada de Colombo à América em 1492, que a luta primordial tanto de indígenas e mais adiante de quilombolas vai ser a luta pela terra. Agora, se a colonização acabou, por que a guerra entre indígenas e brancos continua? Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes de volta ao meu canal. Meu nome é Rita. Bem, a gente pode pensar que apesar de a colonização ter acabado, o que sustentava essa guerra não terminou. O que eu estou querendo dizer aqui é que a colonização acabou, mas o colonialismo não. Então eu estou querendo estabelecer com vocês uma diferença entre colonização como época histórica e colonialismo como uma estrutura político, social, econômica, uma base que estrutura as relações de poder, as suas instituições. E o que está na base do colonialismo? A ideia de raça, a ideia de que existem raças superiores e raças inferiores, de modo que essa raça superior nasceu para mandar, para dominar, e essa raça inferior para ser mandada, para ser dominada. Assim, até hoje, a nossa elite branca, aqui representada pelo latifúndio, continua achando que esses povos não têm direito a nada e que por isso podem ser despojados a qualquer momento de suas terras. Agora, uma segunda pergunta é: por que essa estrutura colonial permaneceu depois da independência das ex-colônias? Por que esse padrão de relações de poder continuou vigente? E como? Bem, aí a gente vai ter que voltar para a época da independência, ou seja, como as independências das ex-colônias se deram. Bem, basicamente a gente pode dizer que o grupo que lutou pela independência das ex-colônias eram grupos formados por uma elite branca descendente de europeus, espanhóis e portugueses que já haviam aqui nascido. Inclusive, muitos eram mandados para a Europa para estudar em suas faculdades, a fim de dar prosseguimento aos negócios de seus pais, de seus descendentes. Ou seja, esse grupo ele voltava com uma mentalidade mais ou menos formatada segundo o eurocentrismo, de forma que depois da independência vão ser eles que vão ocupar o espaço de poder e vão reproduzir as mesmas relações da época da colonização, baseadas na ideia de raça. E por que isso? Porque era necessário que essa ideia permanecesse, vigorasse, para que essa elite branca garantisse os seus privilégios. O privilégio de só comandar, de continuar acumulando riquezas através de uma mão de obra barata, de conquistar mais terras. Além disso, como parte da construção dessas novas nações, essa elite branca vai colocar na pauta política um falso dualismo, que é o dualismo civilização versus barbárie. E eu falo falso, primeiro porque todo dualismo é falso. A vida ela é muito mais complexa do que essas oposições primárias, né? Ou isto ou aquilo. O bem e o mal. O mal, o que mais? Verdade e mentira, real e irreal, né? E é um dilema falso, porque se a gente for ver a história da Europa, ela é feita basicamente de guerras, de morte, de violência, de destruição, ou seja, de barbárie. Bem, eu não preciso dizer que essa elite branca vai optar pela civilização, por copiar as instituições europeias, na área da política, economia, na sociedade, na cultura, enfim. De modo que as relações de poder que existiam entre a metrópole e a colônia, que eram relações de fora para dentro, vão agora se internalizar, constituindo o que o sociólogo mexicano Pablo Casanova chama de colonialismo interno. E assim essa nova elite vai dar continuidade ao extermínio de indígenas,
negros, porque a partir de agora eles vão representar o entrave ao desenvolvimento de seus respectivos países. E por trás dessa guerra sempre esteve a ganância do branco pelas riquezas da terra. A gente não pode esquecer que a base da economia dessas nações recém-independentes vai ser a produção de matéria-prima para exportação. E assim a gente pode dizer que essas novas nações vão se constituir, por um lado, pelo fomento do latifúndio e, por outro, tendo como base o ideário de construção de uma nação branca. Então a gente pode dizer que a nossa maior herança vai ser o eurocentrismo, com a sua lógica racional e dualista que determina quais vidas importam e quais vidas são descartáveis. De forma que até hoje o racismo continua estruturando a nossa sociedade. No Brasil, por exemplo, nós temos a naturalização da morte de jovens negros, né, que morrem a cada 23 minutos, que por si só já se constitui uma guerra. E até hoje também nós temos trabalho escravo, porque apesar da mídia utilizar a expressão trabalho análogo ao escravo, o fato é que ou é escravo ou não existe esse análogo ao escravo. Não é porque a gente não está mais na colonização que ele não existe. A estrutura colonial está aí para todo mundo ver. Agora, para ilustrar isso, eu vou conversar com vocês sobre a independência do Brasil, que eu considero assim um caso típico de colonialismo interno. Então, já começa pela vinda da família real para cá, quando eles fogem, né, quando eles vêm fugidos das invasões napoleônicas. Ou seja, eles vão trazer também toda a cultura europeia. É um caso de imposição da cultura europeia de maneira direta, de modo que isso vai ajudar a construir também o nosso imaginário mais adiante como nação. O que pode ser considerado um fato que vai arraigar ainda mais os traços de colonialidade no imaginário brasileiro. Por outro lado, a independência do Brasil, ao contrário dos demais países da América Latina, não foi fruto de uma insurgência do povo brasileiro, que reivindicava a formação de uma nação, mas sim de uma classe que queria garantir, né, os seus privilégios, as suas riquezas. E eu estou falando aqui especialmente da classe dos grandes comerciantes, diante da ameaça de recolonização do Brasil. Uma das reivindicações da Revolução Liberal do Porto, que além de reivindicar essa recolonização, também reivindicava a volta da coroa portuguesa para Portugal. De modo que quem vai proclamar a nossa independência vai ser o próprio conquistador, que é uma coisa assim, no mínimo sui generis, sei lá o que pode ser. Enfim, todo o poder depois da independência vai se concentrar nas mãos do imperador português. Legal, hein? E aí eu acho que eu não preciso dizer que os interesses do colonizador, do conquistador, vão permanecer neste Brasil que passa a ser independente. De modo que os laços de colonialidade que uniam Portugal e Brasil vão se manter. E assim, os povos nativos e negros, mesmo depois da independência, vão persistir na condição de colonizados. Inclusive, o Brasil, ao contrário também, mais uma vez, dos demais países da América Latina, não vai proclamar a abolição da escravidão. Nós vamos dar continuidade a essa prática espúria, desumana, violenta, mesmo no período pós-independência. E essas relações racistas e classistas também vão permanecer, formando uma situação paradoxal de um Estado independente com uma sociedade ainda colonial. Então a gente pode dizer que não só no Brasil, mas também toda a América Latina, desde a invasão dos europeus, que a luta primordial dos povos indígenas é de permanecer nas terras que um dia foram dos seus ancestrais. Já em relação aos povos quilombolas, é a de permanecer nas terras que um dia os seus ancestrais ocuparam e com a qual aprenderam a viver e a se identificar, a criar um vínculo de pertencimento depois que foram sequestrados em África. No entanto, em relação aos povos indígenas, a insegurança em relação à posse da terra e a invisibilidade dos povos quilombolas é ainda mais gritante. Mas essa parte eu vou deixar para a gente conversar no próximo vídeo.